Oi, gente, eu tô aqui com a professora Vanessa e eu vou fazer algumas perguntas relacionadas à saúde pública e a IA relacionada a ela. É sobre com o aumento do uso da tecnologia na saúde pública, como podemos assegurar que essas ferramentas não aumentem as desigualdades, como você falou sobre as políticas, mas promovam uma saúde mais acessível e inclusiva para todos? Então, assim, começando pelas desigualdades, né? Vamos começar pelas desigualdades para entender quais seriam os caminhos. A inteligência artificial ela já é utilizada, né, por grandes grupos de interesse, por exemplo, pela indústria farmacêutica, para entender as opções de compra, né, dos indivíduos. Então, para entender a intenção de compra, inclusive, desses sujeitos, e assim influenciar a decisão final desse consumidor. Então, a gente tem já inteligência artificial muito no setor privado. Agora, quando a gente pensa na saúde pública, a gente não vê, né, isso com bons olhos, porque a gente entende que é um viés, é uma interferência na saúde pública, porque esses medicamentos e essas recomendações não são feitas com vistas ao interesse público, tá? A decisões que sejam democráticas. Então, isso, por exemplo, pode aumentar desigualdades sociais, né? Então, um exemplo bem prático do nosso campo da nutrição é o uso do Ozempic, tá? Então, essas empresas farmacêuticas, a empresa farmacêutica responsável, ela faz uso, né, de inteligência artificial para entender a intenção de compra de pessoas, por exemplo, que querem tomar o Ozempic, ou de pessoas que são obesas, né, pessoas assim, em condição de obesidade, né, não são obesas, em condição de obesidade, ou pessoas que têm alguma intenção de tomar esse medicamento. Então, elas acabam influenciando na propaganda, na difusão de propaganda, né? E são remédios caríssimos. Então, uma pessoa em condição de obesidade que seja vulnerável, ela tem condição de comprar esse Ozempic? Não tem. Ela tem recomendação para isso? Dificilmente, porque a gente não recomenda. Nutricionistas trabalham com alimentos e, na verdade, o uso do Ozempic é extremamente polêmico. Não é um consenso das sociedades médicas. Então, esse uso ele pode sim trazer muitas desigualdades. A gente está perguntando sobre, considerando iniciativas como o Hipervisor de Saúde de Curitiba, que monitora os dados das pessoas em tempo real, quais são os desafios éticos no uso de tecnologia para a coleta e monitoramento da saúde populacional? Então, assim, quando a gente fala de um programa desenvolvido, né, por um órgão público sem conflito de interesse, a gente entende que são tomadas as medidas de precaução, né? Então, isso é uma coisa, né, que se relaciona com a pergunta anterior. A inteligência artificial não entende que é princípio da precaução, princípios bioéticos, de risco, de benefício, né? Então, ela sozinha não é capaz de entender valores. Então, acho que essa é uma das principais mensagens, né? Quando a gente relaciona a inteligência artificial e saúde coletiva e saúde pública. Ela não entende princípios, diretrizes e valores. O Hipervisor de Curitiba, ele sim tem um cuidado bioético, né, do tratamento, tanto na entrada quanto na saída dos dados pessoais, né, desses cidadãos. Então, como é uma política destinada ao fortalecimento do alcance de direitos e da cidadania, então a gente entende que, nesse caso, como é um órgão de interesse público voltado para políticas públicas, você tem um cuidado ético, né? Agora, por exemplo, comparando com empresas privadas que eu disse que utilizam muito a inteligência artificial, elas não têm cuidado ético algum, senão a gente não estaria recebendo esse bombardeio de propagandas e informações. Então, a gente tem isso, né, no setor público. No setor privado isso também deveria acontecer, esse cuidado, né, levar em conta princípios de precaução, né, princípios bioéticos. Aliás, devido a isso que as IAs não conseguem nos substituir, né? Isso, porque elas não são capazes, né, de uma tomada de decisão, como eu falei, baseadas em princípios, diretrizes e valores, e porque elas não sabem o que é empatia, né? Elas não sabem o que são empatia, formação de vínculo. Elas só obedecem comandos, né? Isso mesmo. E interesses de quem manipula, né? Os interesses privados de quem manipula essa inteligência. Muito obrigada, professora.
Chat, você como uma inteligência artificial, qual a sua perspectiva sobre o futuro da humanidade, considerando que as decisões sobre a saúde e bem-estar estão cada vez mais nas mãos de ferramentas como você? Minha perspectiva é que estamos em um ponto de virada. A tecnologia, quando usada com sabedoria, pode ser uma poderosa aliada na melhoria da saúde e bem-estar. Mas a responsabilidade recai sobre nós, humanos e máquinas, para garantir que essas ferramentas sejam usadas para o bem, com ética e compaixão. O futuro está em nossas mãos coletivas.